Não, obrigada. Quer que eu encha pra ti? Olá, bom dia. 8 horas, 1 minuto, 31 de agosto de 2024. Estamos iniciando agora o programa Bem Viver, aqui pela Rádio Cultura FM 105.9. É um programa produzido, organizado pela Plena Centro Auditivo, e a gente conta aqui com a Cassiane Della Rosa, com o nosso convidado. André está aqui com a gente também. Sábado, gente, de tempo bom, a temperatura neste momento em 16 graus centígrados. Sejam então todos muito bem-vindos para a gente conversar a partir de agora. Bom dia, Cassiane, tudo bem? Bom dia, Edson. Bom dia, nossos ouvintes da rádio. Bom dia, quem nos acompanha pela live. Mais um sábado, sim, e mais um sábado de sol. E hoje, Edson, o primeiro homem que eu entrevisto aqui no programa. Normalmente a gente traz mais a parte feminina, então você é o primeiro entrevistado masculino do meu horário, vamos dizer assim. O Edson já entrevistou o Valdir Silvio e, na verdade, a minha primeira entrevista como masculino. Jonas, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse aí para nossa audiência, falasse um pouquinho da tua formação, do teu fazer, e daí depois a gente vai conversar sobre o que realmente te trouxe até aqui. Ótimo. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Jonas Manha Bosco, eu sou fisioterapeuta, tenho especialização em traumato-ortopedia e neurociência, e hoje a gente vai falar bastante sobre movimentação e idosos. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, quem tiver aí alguém em casa que está precisando de alguma orientação a respeito de movimento para a terceira idade, esse é o momento, pessoal. Esse é o momento de se inteirar dos assuntos, saber das novidades que temos na cidade aí. Para quem está na live também, saber que Erechim tem essas possibilidades, porque a fisioterapia, muitas vezes, ela é só associada à questão de quando eu me machuco para reabilitação, né? E a gente sabe que na terceira idade a fisioterapia ela serve como uma prevenção para muita coisa. Então, Jonas, começa me falando um pouquinho o que você aplica para os nossos idosos, o que você faz com os nossos idosos no teu local de trabalho. Ótimo. Na verdade, o que acontece? A gente relaciona bastante o envelhecimento com algumas doenças que são mais comuns. Algumas alterações, e aí que está o problema, algumas alterações a gente considera fisiológicas. O que é fisiológica? É normal ter isso. Vamos envelhecer. Todo né? mundo, né? Se der tudo certo, todo mundo envelhece. Né? Então, é que nem a gente fala, por exemplo, artrose, que é o desgaste articular. Olha, muita gente vem no consultório e fala, mas eu tenho artrose no joelho, eu tenho artrose na coluna, né? E assim, é que se tudo der certo, você vai ter artrose, porque a artrose é um sinal de envelhecimento. É claro, existem níveis e graus de artrose. Ela pode chegar em um nível que ela é patológica. Ok. E aí sim, existe intervenções específicas para cada nível. A artrose é o quê? Vamos lá. Ela é um desgaste do osso, é isso? Me explica um pouquinho para mim entender. Eu não sei realmente o que é. Não especificamente do osso, mas a questão é que com o tempo a gente tende a ter algumas perdas articulares que necessariamente, por exemplo, levam à desidratação. A gente tem células que normalmente serviriam para a gente conseguir produzir um líquido dentro da articulação. Que lubrificaria. Isso, é tipo certo. Um gel, é um óleo. Ótimo. Assim, né, que lubrificaria a articulação. Mas esse líquido, ele não serve só para lubrificar. Ele serve também para trazer substâncias que vão alimentar essa articulação. E o que acontece? Por uma questão de envelhecimento, primeiro, porque a gente tem uma menor produção, uma menor síntese de coisas durante o envelhecimento, mas também, por exemplo, por diminuição de movimentação, essas células são pouco estimuladas e você começa a ter uma menor lubrificação. Tendo menor lubrificação, você vai ter menor aquisição de nutrientes dessa articulação. E você alimentando menos essa articulação, ela vai ficando mais fraca. Então, mesmo, só para a gente deixar o nosso ouvinte bem informado, mesmo que eu vou envelhecer e obrigatoriamente eu vou ter alguma dessas alterações. Sim. Mas se eu tiver uma vida mais ativa, eu vou ter menos propensão a isso?
Isso, é porque a gente entende, às vezes, a artrose como se fosse... E aí, veja da forma que eu vejo. A gente entende, às vezes, a artrose como se fosse um processo de doença. Na real, é que dentro da natureza, a gente não consegue estabelecer processos, assim, claramente, diferença entre doença e saúde. Porque do ponto de vista de biologia, não existe saúde. Existe uma condição em que você está equilibrado. Tá. Então, o que acontece? A gente vai ter uma diminuição da atividade celular na medida que a gente envelhece. A questão é que o meio pode estimular essas células a se manter mais ativas. Então, com certeza, isso é uma regra para todo mamífero, não é só ser humano que envelhece. Cachorro envelhece, macaco envelhece, todos envelhecem. A questão é que o ambiente te estimula de uma forma que talvez você consiga ter uma perda, só que ela não está associada a um processo de doença. A perda vai acontecer, Sim. certeza. A questão é que ela não esteja associada a um processo de doença, que ela não te limite, que ela não te provoque dor, esse tipo de coisa. E normalmente, assim, falando em terceira idade, mas pensando quando fazer uma primeira consulta, quando, por exemplo, assim, eu te procuro só se eu tenho dor já, como é que funciona isso? Porque eu tenho muito acompanhado, muito assim, as pessoas vão ao fisioterapeuta quando eles têm dor, né? E o que eu venho acompanhando na rede social de vocês, enfim, que vocês fazem algo muito preventivo. Sim, é porque o fisioterapeuta agora ele tem se tornado sim um profissional de primeiro contato às vezes. Só é muito mais comum, é claro, que a pessoa tenha uma queixa. Tá? As pessoas estão começando a entender que tipo de queixa leva ao fisioterapeuta. Porque é diferente, por exemplo, digamos que você esteja vomitando, passando mal, é uma queixa que se encaixa mais para um perfil de atendimento médico. Porque a gente está falando de talvez uma emergência. Certo. O físio, ele acaba trabalhando com queixas muito mais associadas a movimento e questões associadas a coisas que afetam o movimento. Isso pode ser dor, pode ser instabilidade, pode ser insegurança. Na maioria das vezes, é assim que vem o paciente para mim. Ele vem, Jonas, eu tô aqui com uma dor nas costas que eu não consigo me mexer. Jonas, eu tô com o meu joelho aqui que quando eu vou correr, eu sinto que eu não consigo confiar nele, sabe? Falseia, sabe? Eu tenho aqui, Jonas, eu fiz uma cirurgia e, não tô aí há 4 meses, não consigo caminhar direito, pé muito inchado, isso é normal, não é? Então, assim, normalmente pro atendimento, ela necessariamente está associada a uma queixa. Algumas, assim, mais difíceis, mas algumas vezes, até porque como eu trabalho com a Clarissa, Sim. é comum que às vezes, assim, ela vê que ela trabalha com idosos, então ela vê assim, olha, esse idoso é um cara muito funcional, mas ele tem alguns indicativos que isso aqui pode ser um problema daqui a um tempo. Ele está tendo perda muscular, ele está tendo, teve já as primeiras quedas. Então tu vê que assim, olha, ele não tem necessariamente uma queixa, mas isso aqui vai dar encrenca Mais daqui. pra frente vai dar problema. Já tem indicativos. Então assim, uma pessoa completamente saudável provavelmente não me procurará. Tá. Mas uma pessoa que já tem indícios de um problema, olha, talvez aqui seja até interessante. E a Clarissa, a doutora Clarissa, se estiver nos ouvindo ou nos assistindo, estamos lhe aguardando, queremos muito lhe ouvir, né? Eu sei que hoje deu um probleminha aí, não conseguimos nos ajustar com a agenda, mas o microfone da rádio está à tua disposição. A gente quer que o teu conhecimento chegue ao máximo de ouvintes possíveis, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem juntos lá é um trabalho muito diferenciado na clínica, porque até onde eu percebo, hoje em dia, tanto a medicina quanto as áreas da fisioterapia, da fonoaudiologia, de tudo, tá tudo muito separado. Eu só olho para a orelha, eu só olho para o olho, eu só olho para o nariz, e eu acho que quando a gente fala da geriatria, desse fazer com o idoso, a gente tem que olhar para o todo, né? Então, assim, eu acho que lá vocês estão fazendo realmente um trabalho olhando para o todo. Desde analisando o exame de sangue e, quando necessário, passando para ti o movimento. Porque eu tive um caso na família da minha avó que faleceu devido a uma queda. Então, assim, eu sempre digo para os meus pacientes, como eu atendo, Jonas, muito idoso, eu sempre digo para eles,
Cuidado com o calçado que vocês usam. Cuidado com os tapetes dentro de casa, porque eu não olho eles só como uma orelha. Eu olho eles como um ser inteiro. Então, às vezes a gente vai colocar ele na gabine, a gabine tem um pequeno degrau, o quanto é importante que eles tenham um apoio, o quanto é importante porque o joelho não funciona bem, o levantar da cadeira não é uma coisa que se faça automática, tem que ser uma coisa... às vezes o paciente levanta e ele diz só um pouquinho que agora eu tenho que esperar um pouquinho para caminhar, para começar a caminhar. E eu acho que o trabalho que vocês fazem vai fazer com que as pessoas se atentem um pouco mais a respeito de que se eu me manter ativo antes disso, né, e durante isso ter soluções, vai trazer muito benefício. Porque a queda hoje, eu acho que é um dos índices mais altos de óbito na questão do idoso, né? Porque ele cai, ele se quebra e nem sempre ele consegue ter, pelo menos no que eu acompanho ali dos meus pacientes, ele não consegue se reabilitar depois. É difícil. Ele fica acamado por muito tempo e aí acaba tendo outras complicações de saúde e muitas vezes não resiste, que foi o que aconteceu com a minha avó. Mas por um tombo bobo, porque tinha um calçado que não era adequado. Acontece. Aqui eu acho que dá para estabelecer 3 pontos que aqui na conversa se conseguiu estabelecer. Primeiro, não querendo fazer lavação de prato, nem nada assim, mas é que a área da saúde, ela costuma, às vezes, ter um discurso de um cuidado interdisciplinar e é uma confusão. O cuidado interdisciplinar a gente não está falando de um cuidado tipo assim, esse paciente aqui ele tem um cuidado interdisciplinar, ele vai no ortopedista, ele vai na fono, ele vai na físio. Mas ninguém se fala. Isso aqui não é cuidado interdisciplinar, isso aqui ele está fazendo 3 tipos de cuidados diferentes. E aí, quando eu conversei com a Issa, ela falou assim, realmente, o cuidado interdisciplinar envolve a conversa, no mínimo, entre os profissionais que estão tratando esse paciente, para que cada um saiba o que cada um está fazendo. Isso seria, sim, um cuidado interdisciplinar. Eles estão alinhados, conhecendo o trabalho de cada um. Então, esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que, de fato, dependendo do que... Isso não é regra para todo mundo, né? Mas, sim, existem alterações que são muito comuns em pessoas que envelhecem, e essas alterações oferecem mais ou menos risco, dependendo de que alteração a gente está falando. Essa que você comentou do movimento, por exemplo, de se levantar, é muito comum, pode acontecer por vários motivos, tá? Mas um deles é a dificuldade, por exemplo, de retorno venoso, que afinal, o nosso corpo ele tem, entre aspas, é um problema de engenharia, que é assim, o nosso cérebro é um órgão que gasta muito, ele requer muito oxigênio, e a bomba está perto, porque ele precisa gastar, então a bomba que joga ali para o cérebro está pertinho. O problema é que o pé está bem longe, e a bomba não consegue colocar lá e fazer voltar. Sim. Então, na hora que o idoso precisa, por exemplo, se levantar, se ele não tem um retorno venoso legal, pode fazer a falta em algum desses pontos. Normalmente é no cérebro, que gasta mais. E aí pode ser que essa matemática do oxigênio não bate tanto, e na hora que ele vai levantar, bate uma tontura, um mal-estar. Isso tem a ver com o retorno venoso, que tende a ser mais baixo. E eu digo tende porque isso envolve questões genéticas, mas, por exemplo, sedentarismo, falta de prática de atividade física, falta de caminhada, é uma das coisas que dificulta o retorno venoso. E aí pode ser também uma coisa muito mais relacionada à questão ambiental, a maneira que esse paciente vive, do que necessariamente uma condição genética. E a gente tenta meio que controlar tudo. E aí vem o problema central do que você comentou, que é a terceira questão. Quedas. No meu trabalho de conclusão de curso, eu não sei qual é a evidência científica atual da questão, mas o índice era bem complicado. Por exemplo, o índice comentava de morte até 1 ano depois após a queda. Por quê? Mas como é que o cara morre 1 ano depois que caiu? Gente, a gente está falando de complicações do pós-queda, imobilização exagerada, complicações de questões vasculares, um monte de coisa. Então, o índice é realmente perigoso. Porque realmente isso que a gente observa, assim, a gente ouve muito dos familiares que a mãe caiu, Cássia, a mãe caiu, tá na cama.
Aí muitas vezes eu tenho que ir até a residência para fazer os atendimentos de orelha, de aparelho, e esse paciente não sai mais do leito. E aí, dali uns dias, a gente recebe a notícia, a mãe faleceu. Né? Então, assim, nem sempre a gente vai a fundo para saber do que faleceu. Mas, assim, é uma coisa que acontece. Ela melhorou bem do pé, ela melhorou bem do quadril, mas ela faleceu. Porque teve um AVC, porque teve algo assim. Então, o quanto é importante para quem está nos ouvindo, assim, que evitar a queda. Porque não vai ser, de repente, uma morte na hora, vamos dizer assim, né? Mas um sofrimento que se prolonga por muito tempo. Quem é da família de alguém que já passou por isso, por muito tempo a família sofre, o paciente sofre, e de repente no final das contas ainda a gente tem aí um óbito, né? Às vezes por uma queda boba, né? Sabe assim que é difícil para mim falar sobre, por exemplo, se virem aí, evitem a queda. Porque o que acontece? Eu trabalho bastante com quadros clínicos que às vezes são bem complicados. Por exemplo, paciente com Parkinson. A gente está falando de uma doença que a gente ainda não entende totalmente e a gente não tem mecanismos de cura ainda. A gente tem mecanismos terapêuticos de tratamento. Então, você consegue diminuir tremor, você consegue diminuir bastante dos fatores associados à doença. Só que o que acontece? A dificuldade que a dopamina tem de se ligar em alguns centros nervosos do cérebro faz com que o paciente tenha menor controle motor. E ela é uma doença progressiva, então ela não vai dar a brecha. E aí é o que a gente costuma falar. Quando o problema bate pra você, é contigo o problema. E aí não é fácil de resolver. Sim. Então eu entenderia que às vezes pelo nosso discurso parece uma coisa assim, tipo, que o público não está fazendo o trabalho dele. Vocês deveriam de evitar a queda e a pessoa caiu porque você não fez um trabalho. E não é, sabe, isso. É assim, é porque, gente, doença é uma coisa difícil Até de prever, né? De prever, de tratar, é uma coisa difícil. E às vezes mesmo tendo um acompanhamento muito bom, dependendo do quadro clínico, às vezes queda acontece. A questão é que, por exemplo, nesses casos eu tento direcionar bastante para, por exemplo, que o idoso tenha uma boa mineralização óssea para caso acontecer a queda ele não fraturar. Então machuca, mas machuca a pele. Pô, pele 20 dias está legal, sabe? Reações de defesa, por exemplo, se ele cair, ele consegue usar o braço para se defender. Não vai bater a cabeça, não vai de repente cair e bater o quadril, né? Ele consegue se defender. Então às vezes a físio acaba direcionando assim, olha, a chance de queda aqui é relativamente alta e provavelmente ela vai acontecer. O que vai acontecer quando cair? Aí que essa é a pergunta que a gente se coloca. E aí, olha, essa pessoa vai ter que saber se proteger na hora que acontecer, porque provavelmente vai acontecer uma hora. E geralmente acontece. Só que daí se é um idoso que já está um pouco mais preparado, às vezes ele só se machuca e beleza. Só fica com um pouco de medo, mas vai estimulando o movimento e ele volta. Mas se é um idoso um pouquinho mais frágil, isso pode complicar em diversos O níveis. Edson tá com os olhos brilhando ali. O que tu quer dizer, Edson? Não, eu queria voltar lá na avaliação. A primeira avaliação com o idoso ela é feita através de exercícios, outros exames. Como é que funciona, Jonas? Da físio. Da físio. Nesse sentido, a gente tenta avaliar bastante função. E aí existem alguns testes que eles são melhores para a gente conseguir avaliar. Se bem que se você, quando está olhando a pessoa se movimentar, você já pode ter uma noção. Eu vou te contar um caso, uma vez que eu atendi, que eu acho que a paciente meio que deu uma caída de ficha na hora que ela foi fazer o teste. Existe um teste que a gente chama de sentar e levantar do chão. Esse teste ele é preditor de morte por qualquer causa. Como assim? Ele prevê qualquer morte, ele prevê morte por atropelamento? Sim. Por quê? Porque, na verdade, a nossa capacidade de sentar e levantar do chão, ela indica a tua capacidade de realizar uma função. Ou seja, só uma pessoa que tem uma boa amplitude de movimento, que tem força na perna, que tem bom equilíbrio, consegue fazer essa função. E aí, uma pessoa que consegue fazer isso, consegue, por exemplo, atravessar uma rua mais rápido. Provavelmente é uma pessoa que já faz mais atividade física, então fazendo mais atividade física já é um indicativo, por exemplo, de menor chance de desenvolvimento de câncer. Então ele é um preditor de morte por qualquer causa.
Aí o que acontece? Essa paciente estava no início de um processo de demência, e aí eu cheguei para ela e pedi assim, olha, nós vamos fazer um teste, eu vou pedir para a senhora sentar e levantar do chão. E aí peguei uma cadeira, coloquei perto dela e falou assim, a senhora pode se apoiar se quiser, não tem problema. E ela me olhou com uma cara assim, tipo, tá me tirando, né? Eu vim aqui pagar pra te me fazer levantar do chão, mais ou menos assim. Não, a cara dela era tipo assim, é óbvio que eu consigo fazer isso. Tipo, qual é a dificuldade de eu sentar e levantar do chão? E ela olhou assim pra mim e falou, tá bom. E ela levantou, ela chegou perto da cadeira e ela travou. Aí ela deu uma volta na cadeira. Não. Sabe quando você tenta e trava? E aí deu a volta na cadeira, tentou ir para ajoelhado, não conseguiu. Ela ficou pensando, ela olhou para mim e falou, eu não consigo. Ela achou que ia ser uma coisa assim muito fácil de fazer, muito fácil. Só que ela caiu a ficha que ela não consegue fazer, mesmo sendo fácil. Então tem alguns testes que a gente realiza que são melhores preditores. Teste sentar e levantar do chão, Time Up and Go, que é um teste que a gente testa a velocidade, que o paciente está sentado na cadeira, precisa dar alguns passos para frente, a gente mede velocidade, tá? Fora de algumas capacidades básicas do dia a dia, tipo capacidade de agachar no chão, capacidade de manter equilíbrio em um pé só, sabe? Que são coisas que são boas, são bons mensuradores de função para saber mais ou menos como é que está a capacidade dessa pessoa de se virar no dia a dia mesmo. Mas está no olhar clínico do fisioterapeuta, né? Sim, porque parece assim, tipo, você vai pedir para ela, tipo, vai sentar ela aqui do chão, aqui, né? Que coisa sem Eu já noção. tô pensando aqui. Aí, Edson, Olha aí, já tô já pensando me aqui. preocupou isso aí. Porque o que acontece? Como é que o teste funciona? Você tem que sentar e levantar do chão, mas não pode usar as mãos. Então, assim, cada colocada de mão que você coloca em um lugar desconta um ponto. E incapacidade zero teste. Ou seja, se você não consegue fazer, o teste está zerado. E cada vez que você coloca a mão em um apoio, incluindo o joelho, lugar, desconta um ponto. E a gente vai vendo mais ou menos a capacidade do paciente. E aí você vai perdendo ponto de acordo com a tua Vai ter um habilidade. monte de gente em casa tentando fazer o exercício, né, Andréia? De sentar no chão e tentar levantar. Vai ter um monte de gente aí. Não tenho caiam. certeza. Não caiam. São técnicas, né? Que até o psicólogo usa também isso, né? No conversar, no olhar, nos gestos. Mas é importante, essa avaliação é a primeira, então, que se faz. É que a gente pode usar testes validados, que Claro. é esse caso, porque daí o teste validado, ele facilita para, por exemplo, quando eu preciso falar com a Clarissa do tipo, o que você achou dessa pessoa? Eu vou lá e falo para ela, teste de sentar e levantar do chão deu muito ruim, teste de apoio unipodal não deu bom, sabe? Então, ela já vai saber do que eu tô falando. Tens aí um diagnóstico, Jonas. Isso, e aí facilita porque o médico, o físio, eles vão estar falando o mesmo idioma. Então facilita porque o médico também conhece o teste. Então ele vai saber do que eu estou falando. Do que implica aquela alteração, aquele número naquele teste, né? Já Isso. sabe, já avalia por aí. Isso. Facilita para você conversar com outra pessoa. Porque tem um problema da saúde que às vezes assim, eu não conheço a área de fono. Se você começar a falar coisa muito técnica para mim, eu não vou te acompanhar. Sim. Eu não vou conseguir. Se você começar a falar, teste tal, função tal, eu já me perdeu. Não é tua área, né? Não é minha área. Tu vai me perder na conversa. Da mesma forma que... Eu na fisioterapia, por isso que eu fiz aquela pergunta no início, Lê, o que é um desgaste ósseo? Porque a gente não consegue acompanhar todas as áreas. Por mais que somos profissionais da saúde, a gente acaba focando no que a gente atende, né? Uhum. Então, algumas coisas às vezes ajudam. E algumas coisas é que nem se disse. Isso aqui é olho clínico. É porque você bate o olho e consegue identificar que a pessoa realmente tem uma dificuldade. Que daí não tem teste, mas você bate o olho e você vê que, por exemplo, a marcha está curta, né? O paciente está dando passos muito curtos, ele demora para se levantar, sabe? Ele está usando uma bengala. Isso não tem teste E para assim, isso. também, Edson, uma coisa que é importante, além desses testes, eu acho que quando o profissional da saúde, ele realmente está voltado para saber o problema daquele paciente, ele começa a avaliar ele desde o momento que ele está na sala de espera. Eu, na clínica, às vezes eu tô lá dentro da minha sala e já tô de ouvido se a Andréia tá fazendo a ficha do paciente
como que é a interpretação, teve que repetir de novo, teve que falar, porque isso já me traz informações do que o exame vai dar. Voz, né, mais alto, Isso aí, mais... chamou uma vez, a pessoa não veio, teve que chamar duas, porque às vezes eles chegam negando um problema. E aí tu já tá de ouvido, ó, esse paciente já notei isso, notei aquilo, notei aquele outro, já vai te dando indícios do que tu vai encontrar aí. Eu falo muito mais porque eu tô responsável por um diagnóstico ali, naquele momento. E tu já consegue perceber pequenas coisas ali no chegar do paciente na clínica do que ele está te demonstrando. Então, além dos testes, por exemplo, da audiometria que é feita, que vai comprovar aquela deficiência, tu tem esse outro olhar investigativo, vamos dizer assim, do que está se passando, como que é fora da gabine, como é que normalmente ele circula, porque se ele se comportar, por exemplo, se ele chegar amparado pela família lá para ti, que ele precisa de auxílio para sentar, auxílio para levantar da cadeira, tu já tem, opa, é um grau mais assim, tu já começa a pegar algumas nuances ali no início de um atendimento, Sim, né? É bem comum. É bem comum. A síndrome da fragilidade, então, seriam essas questões das quedas ou não, nada a ver? Sim, se encaixaria nisso também. É que você encara como síndrome um conjunto de sintomas que indicam um problema. Então, por exemplo, olha, queda sim poderia indicar fragilidade, mas a gente poderia conversar sobre, por exemplo, diminuição de mineralização óssea, atrofia, lipossubstituição, que é quando você tem perda muscular e aí no lugar, entre aspas, desse músculo haveria crescimento de gordura. Isso já indica perda de força, né? Então, apesar que o osso também também provoca atrofia, então tem vários sinais que indicariam essa fragilidade, não só acidentes e quedas. E você, como fisioterapeuta que faz a solicitação desses exames, vamos dizer assim, de osso, disso, aquilo, ou eu preciso procurar um médico? Eu vou lá para ti, tu tem condições de me solicitar tais e tais e tais exames, ou eu tenho que, além disso, ter um acompanhamento médico? O físio, ele pode, tá? Na maior parte das vezes, para mim, o paciente já vem com esses exames prontos. Porque qual que é, assim, o trabalho do físio? O trabalho do físio, ele se regula mais em avaliar e tratar a função, né? Principalmente a função relacionada ao movimento. Então, muitas vezes, condições clínicas relacionadas à doença, o paciente já fez, né? Ou ele tem um médico que acompanha. Então, olha, osteoporose. Bom, osteoporose é uma condição de doença. Então, normalmente, ele tem um acompanhamento médico. O físio, ele acaba avaliando mais o movimento. Mas, por exemplo, se a gente vê no teste ali de sentar e levantar, o cara deu uma pontuação muito ruim. Pô, esse cara tem uma chance de cair meio logo, né? Seria interessante ter ali uma densitometria óssea pra gente ter certeza do que pode acontecer se ele cair. Ou será que essa pessoa pode fraturar, né? E cair, ou cair e fraturar. Então, nesse caso, beleza, pode fazer a requisição do exame. Mas, normalmente, lá na clínica, o pessoal já vem, né? Jonas, você trabalhou intensamente durante a pandemia, né, quando nós tivemos um número bastante grande de pessoas e idosos, né, em UTIs. E aí se fez um trabalho interessante, né, de pulmonar, né, cardiológica. Como é que se trabalha isso aí? Uma situação dessas. A questão da pandemia até ela é um pouco mais complicada, porque o que acontece? Na pandemia, principalmente os casos relacionados com o Covid, como é um vírus que a gente não tinha tido um contato, né? A gente tinha contato com o coronavírus, que é um tipo de vírus que ela pode provocar o desconforto respiratório, mas não o Covid-19. Então, o que acontece? Existem várias coisas associadas ao Covid que a gente não esperava, não sabia que poderia acontecer. Por exemplo, casos de fadiga central, que é uma questão associada ao sistema nervoso central que o paciente desenvolve como se fosse um cansaço, só que ele é um cansaço que ele não diminui. E ele não está associado necessariamente com atividade física, tá? O paciente cansa com atividade física, mas ele é um cansaço que simplesmente não passa. A pessoa está 100% do tempo, toda hora, cansada. E isso está associado bastante a
a tendência aparente desse vírus de conseguir atacar o sistema nervoso central também. E quem avalia isso? Aí que tá. O paciente normalmente ele é avaliado por médico, mas, por exemplo, fadiga central é uma coisa bem difícil de você conseguir diagnosticar. Então, normalmente é porque o paciente já passou por muitos médicos e às vezes vai para um neuro. Tá. E aí o neuro consegue avaliar algumas coisas relacionadas ao sistema nervoso central, que aí indica, olha, o ataque foi bravo. A maior parte das vezes as pessoas, por exemplo, tiveram perda de olfato, né, perda de paladar, e a pessoa assim, né, é um sintoma, né, daqui a pouco volta. É que você não está entendendo o que isso indica. A perda de olfato e paladar indica a capacidade do vírus de atacar o sistema nervoso. Isso indica que esse vírus não dá para brincar. Então, muitas vezes eu entendo que exista a questão cardiopulmonar, mas eu vou te dizer que até, olhando o quadro inteiro, ele é um pequeno ponto dentro de tudo que pode acontecer nessas síndromes pós-Covid. Que os pacientes relatam muito lá para mim, assim, cansaço, como se fosse uma fraqueza nas pernas, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, zumbido sem causa aparente. Então, tu vira o paciente do avesso, ele não tem nada de ouvido, nada de ATM, nada de coluna, mas ele tá com zumbido enlouquecedor. Então, assim, passou Covid? Primeiro sim, passei. Ficou hospitalizado? Teve um quadro mais grave? Sim. Então porque provavelmente é uma sequela também ali, né? Mas é uma sequência, Jonas, de exercícios fisioterápicos, né? Para ajudar a pessoa a recuperar. É longa. É uma sequência longa. Tu ouve quantos atendimentos eu vou ter que vir? Muito assim? Quantas vezes eu tenho que vir, doutor? Sim. Às vezes, quando a pessoa tem uma noção de gravidade do caso dela, ela entende. Tá. Para casos mais agudos, assim, é bem comum a pessoa pedir número de sessões. A questão é que eu mesmo não trabalho com número de sessões, porque você precisa meio que tirar uma temperatura do paciente antes, para saber mais ou menos como é que ele tá. Tem paciente que vem, deu um mau jeito, alguma coisa assim, beleza, você vai vir uma vez. Aí resolve, beleza, tá tudo certo. Agora, se é um paciente assim, fiquei hospitalizado 3 meses. Cara, você tem toda uma mudança do teu sistema, né? Então, às vezes o paciente vem já com uma perda muscular muito alta, dificuldade de função, a questão cardiopulmonar bastante castigada. Então, você vai ter que começar, às vezes, com trabalhos assim, olha, esse paciente tem essas questões todas alteradas. E o que ele quer? O paciente vem, que eu não consigo, por exemplo, varrer a casa sem sentar numa cadeira e ficar 15 minutos esperando recuperar o fôlego. Eu tenho que varrer metade da cozinha, sentar 15 minutos e varrer a outra metade. E aí você entende assim, tá relacionado talvez a condicionamento aeróbio. Vamos começar tentando trabalhar isso, né? Não consigo de repente carregar, não consigo levantar o meu neto, né? É mais pesado, eu não tenho força, sinto que não... Bom, então vamos ver força. Então tem várias questões que tu vai avaliando, só que isso tudo é direcionado pela queixa. Sim. Depende qual é a tua reclamação, sabe? Depende bastante disso. Um outro tema, a pessoa trava, por exemplo, quando vai varrer, pega a vassoura e acha que na hora ali está aquecido e tal, de repente, né, trava. Isso é questão da idade ou pode acontecer em qualquer idade, Jonas? Pode acontecer em qualquer idade com qualquer um. Eu não vi muito comum em criança, mas é bem comum. A gente não tem certeza de como esse processo acontece, porque para ter certeza você teria que ter alguma máquina que enxerga isso quando está acontecendo, tá? Mas a proposta seria meio que, talvez, quando você está fazendo um movimento e o corpo de alguma forma ele não consegue coordenar exatamente esse movimento, ele entra em um processo que ele é muito parecido com uma cãibra, seria um espasmo. E tem algumas unidades motoras que elas contraem e mantêm essa contração, e outras elas se mantêm relaxadas. E o corpo, o sistema nervoso, não consegue identificar se esse fuso muscular está contraindo ou solto. Então ele trava.
pensa como se fosse também uma esponja molhada. Quando você aperta uma esponja molhada, o líquido tende a sair. Então, quando o músculo ele faz uma compressão, ele dificulta que o nutriente entre. Então, ele forma muito parecido com o processo de cãibra, mas é uma cãibra local. E a desgraça é que isso normalmente acontece em músculo pequeno, não em músculo grande, que tem alto aporte sanguíneo, que entra fácil o nutriente. Normalmente é músculo de lombar e cervical, que é tudo uns músculos desse tamanho Certo. aqui. Daí trava as costas. Aí trava. Então você não consegue nem fazer contração, nem estiramento. Ele não vai nem para frente nem para trás. E como o sangue não entra nutriente para desfazer esse estado de contração. E ele trava ali e fica. E aí, como tu sente esse bloqueio, o sistema nervoso central ajuda a interpretar dor como intensa. Dor. E aí a dor está associada tanto com a questão do sistema nervoso detectar um bloqueio da articulação, que você não consegue nem ir para frente nem para trás, como também um acúmulo de lixo metabólico naquela região que sensibiliza a inervação local, e aí tu sente dor. E é uma dor muito parecida com inflamação. O ruim é que, como aquilo está fechado, às vezes a medicação nem consegue entrar direito, às vezes não gera lesão, então mesmo que tu tome um anti-inflamatório, às vezes o paciente fala, olha, estou tomando a medicação, Não resolve. não está resolvendo, não está ajudando. Sim, é que tu está tomando anti-inflamatório e aqui não tem inflamação, e aqui a gente tem um problema. Então, esses são os casos que, assim, é legal de pegar, porque como é uma questão de tu restabelecer o movimento e soltar e permitir que a nutrição daquela área volte, é o tipo de sessão que você pega o paciente, trabalha e ele melhora muito. E aí é o tipo de sessão que eu fico feliz e o paciente fica feliz. É um acordo win-win. É um resultado imediato, né? Aham. Já teve isso? Não, mas essa questão Nem Andréia? ainda não. Não. Ainda não. Não, mas não é questão de idade, né? Acabou de Não, falar não é aqui. questão de Porque idade. muita gente brinca, Essa diz, vai ainda ver não. a identidade, a certidão tá amarelada, nada a ver. A idade. É uma questão, na verdade, não é de idade, mas sim de tempo. Quanto mais tu vive, maior a chance disso acontecer. Então, Não tem. eventualmente, Não. pode acontecer. Tu tá tendo mais experiência, né? Eventualmente, tu vai ter essa. E para as pessoas que estão em casa, assim, o que elas devem fazer, Jonas? O que elas podem fazer? Por exemplo, eu vejo que as pessoas, dos meus pacientes, eles acordam, tomam café e sentam, né? Então, saem da cama, fazem sua higiene, vão para a mesa, saem da mesa e sentam. Uhum. Aí eles só se levantam se é para ir ao banheiro ou algo assim, porque às vezes eu pergunto isso, como que é a sua rotina, né? Aí, às vezes, alguns ainda auxiliam na questão do fazer o almoço, que aí ficaria de pé algum pouco. Como que seria, assim, para montar mais ou menos uma ideia? O paciente teria que se movimentar, vamos falar em terceira idade mesmo. Andar dentro de casa, para que ele possa ter um pouco mais de movimentação. Posso pegar uma cadeira e fazer uma atividade de sentar e levantar? Eu sigo muito nas redes sociais os casos de pessoas já com Alzheimer, por exemplo, onde a família faz aquele movimentação, faz o paciente se movimentar, mas mesmo sem ter patologia. Quem está nos ouvindo em casa e tem o pai ou a mãe que nota que eles estão ficando muito parados, por onde começar? Eu não preciso já levar para o fisioterapeuta, ou eu preciso levar para o fisioterapeuta, para que as pessoas que estão aí na live também, que tem idoso em casa, a gente ouviu, é importante que você levante da cadeira 10 vezes na manhã, não sei, algo assim. Sim. Tu consegue nos ajudar com uma dica para quem está em casa? Sim. Primeiro, eu acho interessante, sim, que a gente dê dicas e informação para não ficar aquele negócio assim, olha, aqui tá o problema, se quiser resolver, Venha na clínica. me paga. Né? Para não ficar esse tipo de coisa. Mas, primeira coisa, tá? É importante entender um contexto. Pensa assim, não necessariamente talvez a sua avó, mas pensa a sua bisavó. Se você tivesse que explicar como é que funciona uma academia para sua bisavó ou bisavô, principalmente homem, como é que você explicaria? Pensa assim, você vai chegar num lugar onde tem um monte de gente e tem um monte de peso. Peso de metal. E você vai ter que ir nesse lugar, você vai pegar esses pesos, você vai começar a levantar várias vezes o mesmo movimento. Você vai fazer isso inúmeras vezes. E quando você cansar, você descansa um pouco e depois você só muda o peso. E vai lá e levanta mais peso. Você vai fazer isso durante 1 hora. Aí depois você vai para casa. Ué,
Como assim? Eu vou ir num lugar, ficar levantando peso que nem um idiota e aí depois vou para casa. Não entendi qual é a proposta, para que serve isso? Se for para levantar peso, provavelmente a pessoa vai dizer, pô, Não, mas eu faço em casa. Eu faço em casa? Mas daí eu vou trabalhar, vou na roça, eu já levanto peso na roça, não preciso levantar mais peso. Mais peso. Agora, então primeiro a gente tem que entender que a atividade física, ela é uma coisa nova. É uma coisa, a palavra não está certa, mas é uma coisa moderna. É uma coisa moderninha. Provavelmente somente gerações mais novas vão entender exercício físico. Que você precisa fazer isso porque a sua demanda biológica pede, porque você não tem isso no dia a dia. Então você precisa compensar. Porque a gente ouve muito, vamos sair para caminhar. Quem caminhar? Eu caminhei o dia inteiro. O dia inteiro? Não é? Sim. Caminhei o dia inteiro. Sim. Estamos... Vai, desculpa. Não é que o nosso cérebro, ele é programado para ser algo extremamente econômico. Extremamente econômico. Então, se você já comeu, você já fez o que precisava fazer, cara, agora é só descansar e dormir. Por quê? Porque eu não preciso gastar energia com algo que não tem propósito. Então, o nosso cérebro vai ter uma dificuldade extrema de entender exercício físico, que é fazer esforço físico, gasto calórico, sem propósito. E aí, por isso, a maior parte das pessoas demanda de disciplina para fazer exercício físico. Você vai porque você tem que ir, não porque existe um propósito. Então, em primeiro lugar, o idoso vai ter muita dificuldade de entender exercício físico, porque o exercício por si ele não tem um propósito. Então, em primeiro lugar, comentar com o idoso o propósito do exercício físico é importante, porque ele vai ter muita dificuldade de entender, porque não é uma coisa que a geração dele está acostumada. Então, olha, é porque assim, a senhora não sente dificuldade quando a senhora vai caminhar, precisa, por exemplo, ir até a casa da sua irmã, que é 2 quadras. Quando a senhora chega no final da quadra, não se sente muito cansada? Pois é que isso é falta de resistência. E para isso a gente vai usar do exercício físico, que é uma ferramenta artificial, para condicionar o corpo para que a senhora consiga ir até a casa da sua irmã, sem cansar tanto. Né? Porque necessariamente você tem que ter um porquê das coisas. Um preparo, né? E assim, a pessoa tem que entender, mas ela tem que entender que é o preparo do corpo dela, né? 8h43, eu vou fazer intervalo, que tem informação do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Cultura e do Jornal Boa Vista, e a gente já dá sequência na programação. Tivemos um grave acidente aí no trevo que dá acesso a Gaurama, na BR-153, e o Egídio Lazarotto, então, nos traz a informação agora. Olha, ouvintes da Rádio Cultura, muito bom dia. Nós falamos aqui diretamente do trevo que dá acesso a Gaurama, no final da Sidney Guerra, ou no início de quem vem de Gaurama, onde aconteceu agora há pouco um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, esse caminhão vinha no sentido centro de Erechim, pela BR-153, e também estava o caminhão e o carro atravessou a pista e onde aconteceu o acidente. Inicialmente havia 2 pessoas neste local, uma senhora e também um senhor que foi recolhido agora neste momento, socorro com os corpos de bombeiros e também muita gente aqui, o trânsito totalmente congestionado nos 2 sentidos, de quem vem pela BR-153 no sentido Passo Fundo a Concórdia, quem sai da BR, que vem pela Sidney Guerra também pela BR, acesso a Gaurama e também no acesso à Concórdia, trânsito totalmente interrompido, longas filas se formam. Neste momento está sendo retirado esse carro que deverá ser retirado para poder liberar o trânsito. As vítimas foram recolhidas pelos corpos de bombeiro e pelo próprio SAMU, que recolheu todas essas pessoas que foram para lá. Estão aqui também os corpos do caminhão do corpo de bombeiro. O carro ficou totalmente destruído, como vocês podem ver daqui a pouco. Essas notícias também
pelas ondas da Rádio Cultura e também pelas nossas redes sociais do Jornal Boa Vista. Diretamente do trevo que dá acesso a Gaurama, Egídio Lazarotto para a Rádio Cultura. Ok, Egídio, a informação, né, não é das melhores, estamos aqui como rádio e fazendo a intervenção dentro do programa para essa triste notícia e vamos dar sequência à nossa programação, o programa Bem Viver que estamos apresentando aqui nesta manhã com a Plena Centro Auditivo, com a presença aqui do Jonas Maia Bosco, que é o fisioterapeuta, com esses esclarecimentos tão importantes, o tema que a Cassiane escolheu para hoje, né? Falar de fisioterapia, principalmente nessa ação do Jonas com os idosos, né, Jonas? Então, claro que é um trabalho que exige também do profissional um cuidado maior, né? Pelo paciente, né? Pelo tipo de paciente que ele está atendendo. É assim? Como é que funciona o atendimento lá na tua clínica? Então, normalmente a gente passa por uma avaliação. Às vezes existe indicação, por exemplo, um diagnóstico prévio que o médico dá, ele tem análise, mas às vezes a pessoa simplesmente tem uma queixa, ela percebe, né, uma queixa. Às vezes o paciente percebe, pô, tô ali tendo que fazer um trabalho na minha casa, mas não consigo fazer as coisas do jeito que eu fazia antes, eu não consigo carregar um balde, eu não consigo terminar o serviço da minha casa numa pegada que nem eu fazia antes. Olha, primeiro, no sentido de envelhecimento pode ser comum, e que nem eu comentei, existe uma perda que tu vai ter, isso todo mundo tem e é normal, né? Visto que a nossa biologia, ela coloca como a necessidade de força e resistência em pessoas que são mais jovens, porque você está num ponto da sua vida que é mais destinado a, por exemplo, criação de filhos, né? Então você precisa ter um corpo mais forte, mas a partir do momento em que você começa a envelhecer, pelo ponto de vista de biologia, o seu papel se torna um papel mais de suporte, né? E não tanto de força. Então a própria vida não vê necessidade de manter toda a força física. Mas a gente, aqui no Ocidente, a gente tem um confundidor, que no Ocidente, pelo estilo de vida que a gente vive, a gente tem a possibilidade de se tornar sedentário, em que em algumas sociedades essa possibilidade não existe, né? Então, por exemplo, eu entendo que, por exemplo, sociedades mais, a gente coloca conservadoras, mas não é conservador no sentido político, é conservador no sentido de estilo de vida. Então, aqui talvez a palavra que o pessoal vai entender mais é sociedades tribais, né? Sociedades em que não houve desenvolvimento tão forte de tecnologia, a gente vê a necessidade dessas pessoas continuarem dando um jeito de sobreviver. É óbvio que essas pessoas morrem com mais facilidade por outros motivos, né? As pessoas nessas sociedades com tecnologia menor morrem de gripe, morrem de diarreia, morrem de intoxicação, morrem de fratura. Mas tem uma musculatura mais... Isto. Elas morrem por coisas que a gente não morre mais, né? Mas em compensação, a gente vê menores índices de doenças que na nossa sociedade são mais comuns. Por exemplo, índice de diabetes, colesterol, né? E esses fatores associados a maior imobilidade. Então, essas pessoas, por ter uma demanda do dia a dia mais pesada, elas acabam não desenvolvendo tanta atrofia muscular, perda de mobilidade, porque o meio cobra. Então, que nem eu te comentei, a gente não tem necessariamente um conceito de saúde. A questão é que muitas vezes o meio cobra uma capacidade física e essa capacidade física a gente vê como algo saudável. E aí que entra a questão do exercício. Em uma sociedade em que é muito fácil você ser sedentário, porque se você precisar comida, você chama aplicativo. Sim. Se precisar ir de um ponto até o outro, se chama aplicativo. Você não precisa necessariamente se mover para sobreviver. Só que isso gera uma compensação. E a compensação é a perda das capacidades corporais. E aí é aí que tu tem que enxergar que, olha,
você vai ter que dar um jeito de compensar esse negócio. E aí o exercício físico, ele acaba entrando nisso. Na clínica, tu consegue ter mais ou menos uma noção assim, eu atendo mais homens e eu atendo mais mulheres, é mais comum aqui, é mais comum ali, ou é um geral, assim? Hoje em dia já tá, porque uma vez a gente conseguia ter essa leitura de, os homens procuram atendimento depois das mulheres procuram antes. Lá na tua clínica, consegue perceber isso, ser mais, uma incidência maior de atendimentos femininos, masculinos? Boa pergunta. Não. Não te chama atenção? Não a ponto de chamar atenção sem dar algum viés de observação, do tipo assim, olha, recebo mais mulher, olha, que talvez existam mais mulheres vivas com essa idade também, sabe? Muito mais, né? Todo mundo fala, o baile da terceira idade, a maioria é mulher. Então, assim, você recebe mais mulher. Sim, é porque tem mais mulher, mas se você calcular a razão disso, dá praticamente 50-50. É porque eu noto que na minha realidade, os homens demoram muito mais para procurar auxílio do que as mulheres. A gente vive uma sociedade que existe ainda, mas antes acredito que era mais forte, que existe um peso que às vezes o homem não precisa carregar e ele acaba carregando, né? Que não é uma atitude muito inteligente, que você precisa aguentar, não importa o quê, e sem reclamar. Porque tu é homem, não chore. Porque tu é homem. Então, não assim, tô com uma dor. Cara, aguenta. Mas às vezes isso é indicativo de uma doença. E aí que você tem que ser esperto. Eu entendo que não é qualquer dor que a gente deva reclamar, porque existe um grau de tolerância. Então também a gente tem que saber modular dores. Por outro lado, a gente também não pode ser louco a ponto de não saber reconhecer a presença de uma doença, né? E aí realmente conseguir ter um jogo de cintura para saber onde é que é só uma questão de tolerância e que vai passar, e onde, cara, a partir daqui, isso aqui já não é ser tolerante, isso aqui é procurar ajuda, né? Então, a gente sempre tem questões assim. E aonde que a gente te encontra, Jonas? Olha, atualmente eu estou trabalhando com a Clarissa e o Eduardo. O Eduardo é personal, ele tem um estúdio de atividade física em cima da nossa clínica. A Clarissa trabalha do lado do meu consultório, no mesmo prédio, né? A Clarissa é geriatra. E eu sou fisioterapeuta. Vocês encontram a gente na rua Euclides da Cunha 260. Para quem não conhece onde é que fica a rua, se você seguir a Avenida 7 de Setembro até a Praça Jaime Lago, que é aquela praça onde tem o avião, numa dessas esquinas tem o Sicredi da Avenida 7. Essa rua que desce o Sicredi é Euclides da Cunha. Se você descer ali uma quadra, um pouquinho mais de uma quadra, você já acha a Clínica Vivace, que é a clínica que a gente trabalha. É bem fácil, então, né? Eu passo sempre na frente. Já morei nessa rua. É bem fácil, assim, e é um local que é de fácil acesso, né? Tem muito bom estacionamento, a gente nota que ali é um lugar que a gente fica disputando vaga, né? E nas redes sociais, a gente pode acompanhar vocês também? Como é que vocês têm Instagram, Facebook? Pode, eu tenho tanto Instagram, Facebook, YouTube, as redes sociais. A minha rede social, se você pegar o Instagram, é FT, de fisioterapeuta, né? FT Jonas Fernando, né? Você acha no Instagram. Eu acho que no Facebook tá Físio Jonas. Eu tenho o site Jonas Fisioterapeuta, que tem as redes lá também. E eu acho que a Clarissa tá Clarissa Molossi. E Edson, assim, eu entrei daí, porque sempre que a gente tem um convidado novo, que era o Jonas, uma pessoa que a gente não conhecia, né? Eu fui fuçar, né? Entrem e assistam os vídeos que ele faz. É muita diversão. Eu tenho uma tendência a usar humor para falar. Humor, muita diversão. Então, assim, assisti vários dos teus vídeos, achei, assim, com uma conotação muito boa, porque se torna leve ver aquilo. É um aprendizado que ele tá mostrando ali pra gente nas redes sociais de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma até... de comédia, vamos dizer assim, de comédia. Comédia. Então, assim, vale a pena, sigam as redes sociais,
do Jonas. E não se esqueçam, né, pessoal, de seguir as redes sociais da Cassiane, de seguir as redes sociais da Plena Centro Auditivo. Lá também tem vídeos não tão de humor quanto, mas toda semana a gente está postando alguma coisa, Edson e ouvintes, a respeito de como cuidar dos seus ouvidos, o que fazer com seus aparelhos, quando colocar aparelho, quando que eu tenho que fazer uma audiometria, né? Então, também nos sigam nas redes sociais. Nós atendemos perto do Santa Terezinha, muita gente liga, onde que é? Perto do Santa, fica atrás da escola ali que tem o Santa Mônica, na rua Porto Alegre 134. Se estiver nos ouvindo e percebe que alguém da família ou algum conhecido tenha dificuldade para ouvir, eu tenho todo o conhecimento e propriedade para atendê-los e resolver o problema. Perfeito, e o Jonas é uma pauta interessante, né? Muito, que teria que certamente ficar muito será tempo. convidado em outros programas. Provavelmente. Muito Provavelmente. obrigado. Gostaria. Quem sabe a gente vai fazer um convite, Edson, para ele fazer parte aqui da nossa bancada a cada 15 dias no sábado. O que, Olha, que tu acha, que Jonas? Seria legal, porque É você muito sabe- assunto. Você sabe que eu tô tentando, assim, porque não sei, a gente tem tempo ainda. Temos mais 2 minutos. 2 minutos. Bom, é porque eu sempre gosto e eu sempre acreditei que humor é uma maneira da gente lidar com coisas sérias. De uma maneira em que você pode falar o que precisa falar, De uma forma mais leve. de uma forma que a pessoa não vai ser chocada. Então eu gosto de falar com a questão do humor, mas eu trabalho com coisas que não são tão humoradas assim. A Então, dor, né? Dor. Normalmente a dor é algo que tira a gente, entendeu? Então de repente a gente vai adicionando alguns tons tranquilos e aí a gente consegue ter uma conversa divertida, mesmo que o assunto seja sério. Isso mesmo. E é o que a gente tem como proposta também aqui do programa. É que seja uma conversa, que seja uma coisa leve para quem está nos ouvindo. Por mais que a gente esteja sempre falando de alguma doença, porque toda vez que a gente traz um profissional aqui relacionado à saúde, a gente está falando de alguma doença, mas que o conhecimento possa prevenir e que as pessoas possam ter noção de que existe solução para muita coisa que de repente estão sofrendo, né? E eu acho que assim, a clínica de vocês é uma coisa que as pessoas precisam conhecer, porque eu vejo tanto agora te conhecendo teu olhar em relação ao paciente e a Clarissa por acompanhar ela há muito tempo nas redes sociais e por ela ter sido médica de pessoas da minha família, esse olhar do todo, esse olhar do cuidado, esse olhar multidisciplinar, às vezes feito por ela mesma ou por você, e são pessoas como vocês que a gente quer aqui, que vão realmente se importar com quem está do outro lado da mesa. Então, muito obrigada mesmo pelas tuas contribuições. O telefone de contato, Andréia disse, passe nosso telefone, o teu telefone de contato. Ok, 549-9625-2399. De novo, por favor. 549-9625-2399. É o WhatsApp também, pode mandar mensagem, sem problema. Obrigada, Edson. Valeu, eu Mais uma vez. agradeço a todos aí, a nossa audiência, né? Um ótimo final de semana a todos. E vamos lá. Assim estamos encerrando mais um programa Bem Viver.